A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo guarde os nossos corações das corrupções do mundo. Momento de reflexão na poderosa palavra do nosso Pai, o Evangelho genuíno do nosso amigo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar do Santo Dia, o dia do descanso, o dia do Senhor, o sábado. Vamos ler todas as referências bíblicas que o nosso Pai nos ensinou para poder compartilhar com todos vós. E vamos ser o mais breve possível, porque nós vamos passear na Bíblia agora, nesse momento. Então vamos direto ao assunto. Nós vamos começar em Êxodo 31, do 13 ao 17. E está escrito: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibas que eu sou o Senhor que vos santifico. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará obra, porém no 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E poderíamos ficar apenas nessas referências, porque no 16 diz: nas suas gerações por concerto perpétuo. Concerto é uma ordem, um mandamento, uma lei, e perpétuo é por toda a eternidade. Lá na Cidade Santa, a Nova Jerusalém, nós celebraremos o Santo Dia, o dia do descanso, que não vai ser o domingo, vai ser o 7º dia. E também diz: entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, testificando que o concerto perpétuo, que é um mandamento, uma ordem, uma lei, e perpétuo significa para toda a eternidade, ininterrupto, e aí ele diz um sinal para sempre. Então, todos aqueles que não guardam o sábado, desde o ano de 321, quando o homem decidiu mudar o sábado para o domingo, e foi o bispo Eusébio com o imperador Constantino. Vocês podem ir lá na Wikipédia e conferir esses fatos. E o bispo Eusébio era um católico. Quando vocês não guardam o sábado, vocês estão cumprindo o mandamento de homem e o mandamento de homem da Igreja Católica. Nada contra os católicos. Nas igrejas cristãs também tem vários mandamentos de homens. Só estou enfatizando que quando vocês não guardam sábado, que quem mudou a guarda do sábado para domingo foi o homem e um católico. Então vocês estão cumprindo mandamento e mandamento de católico. Os católicos que vocês ficam apedrejando eles porque eles idolatram as imagens. Aí cada um com seu cada um, e papai vai julgar cada um pelas suas ações. Só quero deixar bem enfatizado que além de não guardar o sábado, ainda é um mandamento de um homem que mudou o sábado para domingo. Papai não mudou nada, ainda foi um católico. E ainda vou mostrar aqui na palavra que existem promessas futuras.
Mas só está escrito aqui, conserto perpétuo, e significa por toda a eternidade. E ele ainda diz, será um sinal para sempre. Ou seja, lá na glória, na Cidade Santa, nós celebraremos o sábado. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Também vamos ver que desde a antiguidade o povo não guardava o sábado, trabalhava no sábado. E quando fala trabalhar, é obra servil, não é obra de justiça, não é obra de caridade. Eu fiz um comentário e um debate que falava acerca do sábado e duas pessoas falaram para mim, você não guarda o sábado, cara, você lava a mão, você acende luz, e que tem a ver uma coisa com a outra? Eu posso acender luz, eu posso lavar a mão, eu posso preparar meu alimento, eu posso lavar minha louça, eu posso molhar as minhas plantinhas, que aqui na minha casa tem muitas plantinhas. Eu não posso fazer obra servil, trabalho, não posso fazer nenhum trabalho. Não posso ir trabalhar no sábado, não posso virar uma laje, não posso fazer uma capina, não posso podar as árvores, não posso colher os frutos da minha árvore no sábado, não posso ir para o shopping, praia, cinema, não posso sair com o carro para passear, nada. Nada disso pode fazer. Tem que fazer a obra do Senhor, obra de justiça. Se alguma pessoa precisar de alguma ajuda no sábado, aí você vai lá e ajuda, não importa. Caiu uma árvore bem no meio do quintal do teu vizinho, tá lá atrapalhando. Foi uma tempestade de sexta para sábado. Teu vizinho te pediu ajuda, você pode ir lá ajudar ele a remover a árvore, que não é uma obra servil, é uma obra de caridade, uma obra de justiça. Você se compadeceu do seu vizinho e foi lá e ajudou ele. São coisas diferentes, porque as pessoas não sabem como guardar o sábado. Já guardamos o sábado há mais de 6 anos. Então está escrito em Neemias 13, do 15 ao 19, quando o povo não guardava o sábado. E Neemias manda restituir o sábado. E aí o povo sai do cativeiro. Esse foi um dos motivos que o povo foi exilado para o cativeiro. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a caixa de carga, que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é este que fazes, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim? E nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharam, e mandei que não as abrissem até passado o sábado, e pus as portas alguns de meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Nada diferente nos dias de hoje, né? Meu pai está irado com o seu povo que não guarda o sábado. E já já vocês vão experimentar a ira do meu pai. Eu só sou o seu amigo, só sou o seu mensageiro. Estou só aqui para entregar as mensagens de todas as coisas que vocês fazem errado. E não guardar o sábado é uma delas. Quem mudou o sábado para o domingo foi o homem. Papai não mudou nada. Eu também fiz 2 anos de teologia, amados. E lá na teologia eles diziam que Jesus ressuscitou no primeiro dia e consagrou o primeiro dia. Não tem nada disso escrito lá. Isso é invenção do homem. Nós vamos chegar lá. Agora vamos ler Jeremias 17, do 21 ao 24. Tem muita referência aqui para a gente poder ler. E depois vocês anotam todas elas e vão lá. E estudem ela, para ver se sou eu que estou falando ou papai. Nós só vamos acrescentar algumas introduções para poder fazer com que vocês entendam que tem que guardar o sábado.
Assim diz o Senhor: guardai a vossa alma e não tragas carga no dia de sábado, nem as introduza pelas portas de Jerusalém. Nem tireis carga de vossas casas no dia de sábado, nem faças alguma obra. Antes santificai-o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as orelhas. Antes endureceram a sua cerviz para não ouvirem e para não receberem correção. Será, pois, que se diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificar o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Isso aqui foi antes do povo ir para o cativeiro. Papai usou Jeremias, eles não ouviram e foram levados ao cativeiro. E Neemias já está fazendo um concerto com o povo poder guardar o sábado, porque saíram do cativeiro. Agora nós vamos ler aqui promessas futuras lá na eternidade, na Cidade Santa, para aqueles que guardam o sábado. Isaías 56, você pode ler do 1 até o 7, mas nós vamos ler só o 4 e o 5. Está escrito: porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu concerto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros, isso significa na Cidade Santa, um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Essa é uma das promessas futuras para quem guarda o sábado. Quem já morreu desde o ano 321 até os dias de hoje, sem guardar o sábado, pode estar lá 400 milhões de anos dentro da igreja, não vai alcançar a salvação e vida eterna, vai ser deixado para trás, não vai ser arrebatado e vai acordar lá diante do trono branco no juízo final, infelizmente, porque os homens, com as suas palavras persuasivas, enganam vocês acerca do sábado. Agora vamos ler Isaías 58. Tu pode ler o capítulo todo, mas eu só quero ler o 13 e o 14. Outra promessa de quem guarda o sábado. Se Deus, na verdade, não foi Deus, mas se Deus mudou a guarda do sábado para domingo, ele tem que anular as suas promessas. E elas não foram anuladas. Deus não é um ontem, não é um hoje, nem outro amanhã. Ele é o mesmo de ontem, hoje, por toda a eternidade. Está escrito, Isaías 58, 13 e 14. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Olha que maravilha, viu? Se desviarem o pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e se o honrares, então tem a promessa. E aí diz aqui, não seguindo os teus próprios caminhos, nem pretendendo fazer a sua própria vontade, fazer a vontade de Deus, seguir os caminhos de Deus, nem falar as tuas próprias palavras, mas as palavras de Deus. Que maravilha, né? Nós vamos aqui agora saber onde? No Novo Testamento. Jesus também fala do sábado. Vocês sabiam que Jesus também fala do sábado? Não sabiam, não? Nossa, então vocês vão aprender agora. Quantos anos vocês estão nas igrejas? Tem que comer Bíblia para vocês se libertarem das doutrinas de homens. Mateus 24, eu vou ler o versículo 20 e 21. São o sermão profético. E a gente vai ler. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque se a perseguição aos cristãos na grande tribulação
acontecer no dia de sábado, você tem que ficar lá na sua casa. Porque quando acontecer a grande tribulação, você não vai mais poder ir para as igrejas. Porque eles vão invadir as igrejas, vai metralhar todo mundo, vai todo mundo ser executado. Então, quando chegar a grande tribulação, porque a igreja passa pela grande tribulação, a igreja não vai subir antes, não vai subir no meio, e nem vai subir quando termina, vai subir depois. Depois de todas essas coisas, ainda vem mais um tempo de Deus, depois a igreja sobe. Então, a igreja passa por toda a grande tribulação. Então, se a fuga for no inverno, ele aconselha que fique em casa, porque vai estar frio. E se for no sábado, tem que ficar em casa no sábado, porque o sábado é o dia do Senhor. E aqui no 21 ele confirma, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Nós está dizendo que naqueles dias que começarem a perseguir os cristãos, os verdadeiros adoradores, quando for no dia de sábado, a gente tem que ficar em casa e não fugir. Jesus que está falando, não sou eu. Também vamos ver aqui no Novo Testamento que eles vão guardar o sábado. Tem uma palavra aqui que diz que eles guardam o sábado. O homem não vai ensinar isso para vocês, né? Ainda vou contar um segredo aqui para vocês. Esses caras que estão aí nos púlpitos e os pregadores e se intitulam como mestre, bispo, pastores, eles não são nada. Amém? Só existe um pastor. Jesus Cristo é o seu pastor. Se Jesus Cristo não for seu pastor, você vai para o mesmo lugar que o cara que está em cima do púlpito, que se coloca como pastor no lugar de Jesus, vai. Então, eles não falam para vocês a verdade e eles sabem que precisa guardar o sábado e muitas outras coisas que vocês vão aprender aqui no nosso canal. O canal não é meu e é seu. Você vai aprender aqui a verdade. Vou falar de novo, se você não ouviu a outra pregação. São aproximadamente 14.000 horas de estudo na Palavra de Deus no muito profundo, em aproximadamente 7 anos e meio. Esperei tanto tempo para chegar esse momento de começar a levar a palavra para vocês. A palavra de salvação e vida eterna. E era o dia, vamos ler Lucas 23, 54 ao 56 e 24, versículo 1. Está escrito: E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiaria e unguento. E no sábado repousaram conforme o mandamento. O mandamento não mudou, o homem mudou. E foi no ano de 321. Do ano de 320 para trás ainda se guardava o sábado. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado. E só isso. 24:1. Então, no dia de sábado, elas guardaram o sábado. Agora, nós vamos ler uma outra palavrinha aqui em Atos. Quando eu fiz o curso de teologia de 2 anos, eles usam essa palavra para dizer que Paulo testificou que o dia de adoração era o domingo e não mais o sábado, mas não tem nada escrito aqui, isso é tudo invenção do homem. Eles inventam essa palavra, amém? Tem que prestar atenção, tem que comer Bíblia. E aí quando nós chegamos em casa e começamos a ler isso diversas vezes, nós descobrimos um pequeno detalhe aqui, ó. Então, Atos 20, nós vamos ler do 1 até o 11. Eu preciso ler do 1 até o 11, para todos nós podermos entender o que está acontecendo aqui. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio a Galiléia, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sopatro
de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio e Derbe e Timóteo, e da Ásia, Tiquito e Trofimo. Este indo diante, nos esperaram em Troade. E depois 2 dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. Amados, precisamos pensar em 2 coisas. O que papai compartilhou comigo e me ensinou, eu vou compartilhar com vocês. Paulo precisa participar da Santa Ceia. Se ele não participar da Santa Ceia, ele vai levar as culpas que ele cometeu de uma Santa Ceia até outra, porque nós pecamos todos os dias. E quando nós celebramos a Santa Ceia, naquele momento, o pão asmos não pode ser pão com fermento. Depois eu ensino para vocês acerca desse assunto. O pão asmos e o suco de uva, quando nós celebrarmos a Santa Ceia com esses 2 elementos, ele vai nos purificar de todos os pecados que nós cometemos de uma Santa Ceia até a outra. E está escrito aqui na Bíblia, nós vamos ler, lá em Números 9:13, mas ainda não vou chegar lá agora. Então Paulo precisa participar da Santa Ceia, então por isso que ele vem participar da Santa Ceia. Aí no versículo 7 diz, no primeiro dia da semana, e aí os homens hereges vão persuadir vocês dizendo, tá vendo? No primeiro dia da semana Paulo vai fazer a Santa Ceia, ele está testificando que agora o dia do Senhor é o domingo. Mentira! E se você continuar lendo, vou ler aqui, no primeiro dia da semana, ou seja, hoje é domingo, antigamente não tinha domingo, era primeiro dia, segundo dia, até 6º dia depois o sábado. Então, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou-se a prática até a meia-noite. Ou seja, então já tinha passado o primeiro dia, já era o 2º dia, ou seja, segunda-feira do dia de hoje. Então não tem nada a ver. Se vocês não prestarem atenção no que eles estão te ensinando e ler o texto, vocês vão continuar sendo enganados. E a prática foi até a alvorada, depois que eles participaram do partir do pão, ou seja, a Santa Ceia. Então nós vamos ler aqui em Números, só para testificar, que se você não participar da Santa Ceia com pão asmos, você carrega as suas culpas e os seus pecados que cometeu de uma Santa Ceia a outra. E agora um mistério. Se vocês participam da Santa Ceia com pão com fermento, o fermento é a figura de linguagem que aponta para o pecado, e o homem que está em cima do púlpito não pode consagrar o pão, porque o pão já foi consagrado desde antes da fundação do mundo. E o homem que está em cima do púlpito não é maior do que o meu Pai. Ele não pode consagrar o pão para purificar. Ele tem que fazer a Santa Ceia com pão asmos. Não pode ter fermento. Fermento é a figura de linguagem que aponta para o pecado. E o meu Jesus não pecou nem em pensamento. Então, quando vocês participam da Santa Ceia com pão com fermento, vocês estão cheios de pecados e não estão se purificando. É só ler João 6, do 53 ao 57, que vocês vão entender isso. Numa outra oportunidade nós vamos falar sobre esse assunto também. Então, Números 9:13 vai nos explicar isso. Porém, quando um homem for limpo, ou seja, se batizou, Está batizado, limpo, e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa,
tal alma do seu povo será chipada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. Então, quando vocês não celebram a Santa Ceia ou celebram a Santa Ceia com pão com fermento, vocês estão levando o seu pecado, porque vocês não sabem discernir o corpo de Jesus Cristo. Foi mal, está escrito na Bíblia, não sou eu que estou inventando. Para finalizar, porque já está ficando longo o nosso tempo, eu tenho certeza que um monte de gente não vai querer ficar ouvindo aí 25 minutos de pregação de um homem que nem é conhecido, mas é assim mesmo, porque Deus pega os pequenininhos. Mas vamos prosseguir, agora vamos ler Gênesis 31, o 1, 31, o 2, 1, 2 e 3. Então, Gênesis 1, 31, 2, 1, 2 e 3 para finalizar. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Pensa, está escrito aqui que Deus abençoou qual dia? Sétimo. Ah, não, agora Deus abençoou o dia primeiro. Gente, é muito fácil, né? Vocês vivem desse jeito porque vocês querem ser enganados. Mas aqui tem uma questão que Deus me ensinou e eu quero compartilhar com vocês. Vamos prestar atenção aqui, ó. Tem homens que eu já ouvi, muitas pessoas pregando muitas coisas horrorosas e Deus me ensinando e aproveitando todas essas coisas para a gente poder estudar e testificar que eles estavam errados. Então, tem homens que dizem que Deus trabalhou no sétimo dia. Sabia disso? Tem. Porque se você for prestar atenção, tá vendo aqui, ó. E havendo Deus acabado no dia sétimo, se Deus fez tudo no sexto dia, agora está dizendo que Deus acabado no dia sétimo, a sua obra que tinha feito, então ele trabalhou, mas ele não trabalhou, porque o dia sétimo não é igual ao sétimo dia, ou seja, o dia primeiro não é igual ao primeiro dia, são diferentes, porque o dia para Deus começa às 18 e vai até às 17h59. O dia para nós começa às 6 e termina até às 5h59. São diferentes, por isso que é dia sétimo e sétimo dia. Nós também podemos falar sobre esse assunto. Então preste atenção, vou ler de novo o versículo 2. Estou em Gênesis 2:2, só para jogar por terra essa doutrina de homem. E havendo Deus acabado no dia sétimo, ou seja, aqui ó, se você for ler o 31 tá lá, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Então o dia para Deus começa à tarde e amanhã depois. É diferente, para nós primeiro é manhã e depois tarde. E quando a gente acorda começou o dia. Aqui para Deus foi tarde e manhã. Então dia sétimo, que é tarde, a sua obra que tinha feito. E descansou no sétimo dia, que é já de manhã. Então, na manhã do sétimo dia, das 6 da manhã até as 18 horas ou 17h59, Deus descansou, que esse é o sétimo dia. Descansou, abençoou e santificou. Precisamos comer Bíblia, precisamos colocar a palavra de Deus como alimento principal para nós podermos nos libertar das doutrinas de homens. Se tiverem qualquer dúvida, coloca uma mensagem que nós vamos tirar as dúvidas de todos vós. Pai eterno, soberano Deus, em santo nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui pregando seu evangelho genuíno para todos aqueles que estiverem dispostos a ouvir e a colocar em prática. Então joga por terra toda a dúvida, toda a incredulidade, toda a falta de fé e desânimo. E ensina a todos nós a guardarmos o seu santo dia, para que possamos contemplar o arrebatamento
e alcançar a salvação e a vida eterna, e nunca mais profanar o seu santo dia, para que possamos fazer parte do seu povo, que vai viver eternamente na sua cidade santa, a Nova Jerusalém. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.